Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sede da sabedoria, Rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, Rogai por nós. Doutor Angélico, Rogai por nós. São José. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos começar a leitura. Nós estamos no capítulo 8, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. É o 7º artigo do credo, do símbolo. Nós paramos na letra D, vamos começar agora a falar da justificar a providência de Deus, porque ele estava aqui na parte dos motivos para o juízo universal. Por que nosso Senhor Jesus Cristo vai descer de volta dos céus para julgar? Por quê? São os motivos, são as razões, são as causas, né? A gente viu semana passada que, letra A, era para abrir todas as consciências, para todo mundo saber, né? Porque os mortos deixam filhos e os mestres deixam discípulos que podem prorrogar as boas obras ou as más obras. Então, os méritos ou castigos serão julgados. Não só os nossos méritos ou castigos, mas também o que a gente fez, os outros cometerem, vai cair na nossa conta, para bem ou para mal. Então, isso nos preocupou. Depois nós vimos letra B, que é para reabilitar os justos, que era outro motivo pelo qual Nosso Senhor vai julgar no juízo final, para tornar público, aqui, principalmente a gente viu que a reputação ferida, manchada, deturpada, né, que aqueles que perderam a reputação injustamente, vai ser reabilitado. E a letra C a gente finalizou, que é para responsabilizar também o corpo, porque tudo que a gente comete de pecado, o corpo cometeu junto. Então, quando a gente morrer, a alma sem o corpo ainda está imperfeita, enquanto pessoa, né, ser humano, precisa do corpo para ser julgado. É como se diz, né, não vai estar presente ali aquele que foi corresponsável pelo crime. Então é como se Deus no juízo final vai perguntar, peraí, cadê seu corpo? Tem que ter o corpo aqui, chama ele. Então volta o corpo, agora você recebe na carne a emoção do castigo ou o gozo eterno do prêmio. Então olha que interessante, nós vamos receber uma felicidade da visão beatífica que é puramente espiritual, mas o corpo vai estar presente, então os prazeres dos 5 sentidos também vão corresponder. Isso aí vai ser interessante. E agora, o corpo vai ser glorificado. Glorificado. Até os 5 sentidos serão glorificados. Por isso que ele fala, olho nenhum viu, ouvido algum ouviu as maravilhas que o Senhor tem preparado para os justos. Então é bem uma coisa assim estupenda. E o outro motivo, para justificar a providência de Deus. Então, começando hoje. Como também a fortuna e a desgraça não fazem escolha entre bons e maus, era necessário provar que tudo é dirigido e governado pela infinita sabedoria e justiça de Deus. Para provar isso, ele vai julgar. Convinha, pois, só reservar prêmios aos bons e castigos aos maus na vida futura, mas também decretá-los num juízo público e universal, que os tornasse mais claros e evidentes a todos os homens. Desta forma, todos renderão louvor a Deus pela sua justiça e providência, em desagravo daquela injusta queixa com que às vezes os próprios santos, por fraqueza humana, se lastimavam ao verem os maus na posse de grandes cabedais e dignidades, como diz no Eclesiastes, né? Ele se desanima, Eclesiastes, porque os maus conseguem o que querem, os bons não. Mas isso vai ser remediado no juízo final, porque depois vai se cumprir a bem-aventurança de felizes os que choram e os que têm sede, fome e sede de justiça serão saciados. Nesse juízo final vai ser a hora do vamos ver, vai ser saciado toda aquela fome acumulada desde o primeiro justo que morreu, Caim, que o sangue dele clamou da terra, né, de volta. Abel, quer dizer, o sangue de Abel. Confundi. Ele clama, o primeiro injustiçado foi Abel. Então, desde ele, imagina quantos não tem que acertar contas, né? Isso vai ser cobrado. E ele continua, o profeta dizia, meus pés estiveram a ponto de vacilar,
Por pouco se não transviaram os meus passos, porque me enchi de zelo contra os maus, quando observava a vida bonançosa dos pecadores. Olha aí. E mais adiante, eis que sendo pecadores e favorecidos pelo mundo, eles conseguiram riquezas. E eu disse, então não me adiantou guardar puro o meu coração e lavar em inocência as minhas mãos? Em ser torturado o dia inteiro e padecer aflição desde o romper da madrugada. Ou seja, não valeu nada, porque olha só o prêmio. Não ganhei nada e o justo ganhou tudo, o injusto ganhou tudo. Por conseguinte, qual a consequência? Era preciso haver um juízo universal, a fim de que os homens se não pusessem a comentar que Deus passeia pelos quadrantes do céu e que pouco se lhe dá a sorte das coisas terrenas. Aí já se conecta com o primeiro artigo do credo que a gente viu, que Deus governa todas as coisas, com sabedoria e providência. Isso. Né? Deus Pai, ele diz aqui no começo, para mostrar que a fortuna e a desgraça não fazem escolha entre bons e maus, era necessário provar que tudo é dirigido e governado pela infinita sabedoria e justiça de Deus. Namã, que é um dos pequenos, profetas menores, quando eu fiz o curso que a gente estudou, eu mudei a minha ideia. Antes eu achava que tudo que a gente faz aqui, depois a gente vai prestar contas. E que, sabe assim, porque assim, você pode ter uma vida de um jeito, e daí depois você vai ter a glória, né? Ou pode ter uma vida de um jeito, depois você vai para o inferno, vai pro... Daí, nesse profeta, eu aprendi que Deus é que sabe. Você pode ter o teu castigo agora, pode ter depois. Ele que governa, porque esse profeta, Deus mandava ele ir para os países em volta de Israel e falando assim, porque vocês fizeram isso, vocês vão pagar isso, isso, isso. E não era o povo de Israel. O outro, porque vocês fizeram isso, vocês vão pagar isso, isso, isso. Em vida. Quando chegou em Israel, que estava separado já as tribos, né, do norte e do sul, ele falou, vocês deixou por último as dele. Porque vocês fizeram isso, o pecado vai ser maior. E vocês vão ser exilados, vocês vão pagar por isso, isso, isso. Então Deus é que sabe. Se você faz, quando que você paga, se você vai pagar só depois, se vai pagar agora. Ele que é o dono de todas as coisas, ele que sabe. Sim. Então, porque muita gente fala assim, aquele lá faz tanta coisa errada, está cheio de dinheiro, e vive cheio de mulheres, e não se arrependeu, entendeu? E acha que Deus está sendo injusto com ele, porque o outro... Deus é que sabe de todas as coisas. Tem até a parábola do operário da última hora, né? Exatamente. Para mostrar que ele faz o que ele quiser com a graça e a salvação. Exatamente. Ele que é o autor disso. Eu aprendi estudando esse profeta. Qual profeta? É Naamã. É que Deus é o... Deixa eu ver. Como dizer, ele é o único que tem a liberdade absoluta. Nós temos liberdade relativa, contingente, cheia de limitações. A de Deus é aquela liberdade que você não impõe nenhuma restrição. Assim. Faz o que quer, como quer, quando quer. Deus pode fazer o que quiser. E ninguém pode falar nada e não pode nem se atrever a questionar, porque questionar já implica que tem alguma coisa errada. Como que vai ter alguma coisa errada em Deus? Tudo que ele faz, que ele pensa, é perfeito. Então, se Deus achar que eu tenho que morrer amanhã, é a coisa mais perfeita do mundo. Eu não posso pensar, não, mas ele podia, né? Não tem como colocar. Se eu pensar isso, eu já estou assim, afrontando a onisciência e onipotência. Amós, tá? Profeta Amós. Então, não tem um livro. aqui ele está falando na leitura, então, porque do profeta, né, que dizia que via os bons, os maus obterem coisas boas, sendo pecadores. E ele, tentando ser santo, só tinha tribulações. E ele pensa, então não valeu de nada? Então é um dos motivos pelos quais Nosso Senhor vai julgar publicamente toda a humanidade. E mais adiante ele diz, eis que sendo pecadores e favorecidos pelo mundo, eles conseguiram riquezas. E eu disse, então não me adiantou guardar, né, etc e tal. Depois ele fala, com toda razão foi incluída a fórmula desta verdade nos 12 artigos do credo, para apoiar com a força de sua doutrina os ânimos que duvidem da providência e justiça de Deus. Para isso, tudo tem um motivo, né? E a letra E. Jesus também vai julgar a gente para alentar os bons e aterrar os maus. Sobretudo, era mister que a lembrança do juízo alentasse os bons e aterrasse os maus.
conhecendo a justiça de Deus, aqueles não viriam a desfalecer. Estes seriam arredados do mal, graças ao temor e à expectação dos eternos castigos. Os novíssimos aqui, para a gente refletir, né? Por isso, falando do último dia, nosso Senhor e Salvador declarou que haveria um juízo universal. Descreveu sinais do tempo em que há de chegar, para que ao vê-los, estes sinais, né, reconhecêssemos estar perto o fim do mundo. Então Deus disse que nós temos parâmetros para julgar o tempo cronológico. A gente tem parâmetro. A única sociedade do mundo, desde de Adão e Eva, que tem esse parâmetro. É a igreja de Deus, né? O que não pode é decretar um fim certo. Né? Nós não somos juízes desta Isso data. nem o Senhor falou para nós, né? Ele falou, isso é segredo do meu pai. Isso. Agora, O dia e a hora, não. Atento aos sinais dos tempos, sim. É sempre aquela coisa. Ele fala, eu venho como um ladrão. Quer dizer que a certeza que eu tenho é que ele vem. Eu não sei a hora e nem o dia. Mas se eu tenho certeza que ele vem, já é o suficiente para eu saber que tenho que me comportar de acordo com o julgamento que ele vai fazer. Eu tenho que estar esperando de acordo, preparado, com os 10 mandamentos em dia, os 5 da igreja, as 7 virtudes, tudo, as 14 obras de misericórdia, tem que estar tudo em dia. Porque eu posso morrer de infarto, posso ter um AVC, posso ser assassinado, eu posso ser acidentado, sei lá, qualquer coisa para morrer, basta estar vivo. Ou Então, mesmo pode acabar tudo. simplesmente o mundo pode acabar daqui a pouco, e aí? Tem que estar preparado. Essa pandemia, sem Quero saber se isso aí não é, afinal. Então, a pandemia já é uma coisa assim que Pandemia. e se impõe como apocalíptica, não tem como. Para um ateu ela é apocalíptica, porque o ateu nota que o mundo mudou. Mesmo uma pessoa que não tem a fé católica, ela vai pensar, o mundo está chato, está esquisito, está uma coisa assim muito, totalmente fora do esquadro, porque a humanidade vinha, até o ateu sabe que na história nós combatemos várias pestes, enfrentamos várias doenças que não fizeram o mundo parar como hoje, que tem tecnologia, que tem meio de transporte, tem tudo para combater, e tá ao contrário, né? A gente está mais covarde do que antes, com tanto poder bélico, tecnológico, científico, e com tanta informação do Santo Padre para a igreja inteira, com tanta maleabilidade, a gente está mais covarde que antes. E antes não tinha condição nenhuma. A igreja se fechou. Você viu o decreto? Shopping pode usar 50% da sua capacidade de ocupação, academia 30%, igreja só atendimento virtual e caso tenha atendimento presencial 15%. 15%. Absurdo, filho. O que é pressuposto aí? Qual que é o valor da fé? Qual que é a importância da A fé? igreja É tinha que nada. estar 100% aberta. Mas o Ratzinger já dizia que ele ser cristão na era neopagã, né? A gente está na era neopagã, então Isso é verdade. os ditames, os parâmetros, as diretrizes que vêm do governo, da ONU, da Unesco, Outra coisa também, não a são comunhão católicas. na mão é muito pior do que a comunhão na boca. Tem um monte de... 50% da ocupação de um shopping dá muito mais que uma igreja lotada. Sim. E o contato é muito mais imprevisível, porque no shopping eu não sei como as pessoas vão interagir, na igreja eu já sei, é assistir. Ninguém vai se mexer, vai ficar parado. Então, estatisticamente, já dá para pensar que é muito mais racional a ter mais gente na missa do que no shopping. Isso é para a gente ver o nível de pessoas sem fé No no poder. governo. Exatamente. Porque senão isso E não quem está estaria escrevendo acontecendo. isso não... O anticristo está na cadeira do poder Não é já católico, há muito né? tempo, né? Sim. Faz muito tempo. Na verdade, ele sempre sentou lá, desde quando... Não, São João falou, neste mundo já sob uma vida. Já, e acho que São Paulo fala assim, na Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, vai falar, é preciso que venha antes do fim o filho da perdição, o anticristo, o imoral, aquele que vai pregar totalmente o oposto do que Cristo pregou. Ele já está entre nós, só que por um mistério, ele fala na carta, por um mistério que não sei, ele não se manifesta, uma força o detém. Mas quando esta força baixar a guarda, ele se manifestará publicamente. E quem garante que não é agora com a pandemia? Todas as igrejas fechadas, a guarda baixou, porque a missa é o escudo contra a ira de Deus. Agora não tem missa, então o povo não está recebendo a graça, o escudo está como se fosse aquele mito da camada de ozônio, buraco. Agora sim, é um buraco na camada protetora da graça, porque a gente não está recebendo mais as graças. A gente está com graça individual, está como se fosse assim, vamos desse jeito mesmo, virtual, mas não é o ideal, não é o que Cristo quer. Cristo não quer isso. Agora a gente tem que ver. Como ele disse aqui, né? Nós vamos ter um parâmetro para julgar se estamos no fim ou ainda não. Pelo menos isso a gente tem, porque o próprio Deus nos deu este parâmetro. Ele diz que
nós teremos como saber do juízo final, né? Que é... Onde que estava aquela parte? Falando do último dia, né? Por isso, falando do último dia, nosso Senhor e Salvador declarou que haveria um juízo universal. Daí ele descreveu os sinais do tempo em que há de chegar. Então ele descreveu os sinais futuros, para que ao ver os sinais futuros, nós, que somos o povo que foi chamado, que aceitou, que se batizou, que vive, né? Tenta viver conforme a religião, reconhecêssemos estar perto o fim do mundo. Então é para reconhecer, não o dia, não a hora, mas reconhecer o contexto. Estamos ou não no contexto do fim? Isso a gente pode saber, porque o próprio Deus deu. Ele falou os sinais, né? Quando virdes estes sinais, sabei, o fim está próximo. Então, Quais são os sinais? Terremoto, guerra. Guerras, pestes, fomes, Pai matando filho, filho matando pai. inversão de valores Já estamos. Nós já temos. e o fim dos tempos. Na verdade, ele vai falar aqui, né? Ele vai comentar, vamos Quando a ver. figueira estiver dando folha, saber que está próximo à primavera. Ele fala assim, quando tem os sinais da primavera, né? A gente sabe interpretar, olha, vai acontecer tal coisa. Ele também fala assim, quando fica rosado o horizonte, essa coisa dos sinais meteorológicos, né? Quando o céu fica de tal cor, vai chover amanhã. Aí ele fala, hipócritas, sabeis interpretar estes sinais e não sabeis os sinais dos tempos? Então, ele já dá uma ideia, uma chamada para a gente. Não, mas se vocês rezam, se vocês conhecem os mandamentos, e vocês observam a sociedade, olha a configuração, olha os valores, vocês não sabem dizer se está no fim ou não? É só pensar, né? Só que desde os apóstolos já Eu acho que estava. a gente já está nos acréscimos. A gente está numa coisa feia, porque não dá para imaginar, porque o Vaticano, a Santa Sé colocou, né? Nova evangelização como nova diretriz para tentar resgatar o que se perdeu. Agora, a tônica na Santa Sé é nova evangelização, nova evangelização. Tem lá aquele documento do Vaticano, que é daqueles bege, né? Tem os vermelhinhos do Papa, quer dizer, os laranjados do Papa das congregações. E tem esse também, que é um begezinho, que documenta, chama Instrumento Labores. O 1, o 2, o 2 eu acho que foi o da família. Foi o sínodo da evangelização. O sínodo também. Todos esses são Sim. relacionados a essa nova evangelização. O sínodo da família, todos eles estão dentro das diretrizes. Eu não li inteiro ainda, mas tem um monte de coisa lá falando da família, diretrizes de como a gente aplicar a nova evangelização. Mas é uma coisa assim complicada, porque se fala nova evangelização, era impensável na época dos apóstolos que chegaria o tempo da gente ter que reevangelizar a Europa. E aí fica complicado, porque na nova evangelização vai dizer assim, que é um povo que já foi cristianizado e que perdeu o cristianismo. Então precisa ser nova evangelização. Mas aí é inesperado os efeitos, porque como é que eu vou prever o resultado disso? Porque evangelizar um bárbaro, eu já sei, ele não conhece Cristo. Então é o que Cristo falou, confia no Espírito Santo e vai. Mas e quem já conheceu? E quem já foi, cujas leis do país são resquícios do cristianismo? Como você evangeliza de novo? Porque fala assim que aquele que perdeu a fé, é quase impossível que recupere a fé. A própria Escritura já fala que você pegar uma pessoa fria, ela se torna quente na fé. Antes frio do que morno, porque o morno eu vomito. Eu sempre lembro do Frio ou do quente? padre do Instituto Bom Pastor, lá, o diretor emérito lá que veio para cá, o francês. Paul. Ele falou que para você colocar a fé na criança, o certo é até os 5 anos. Porque depois a criança já começa a questionar e duvidar. E imagine agora, se os pais é que não creem, como que esses filhos vão ser evangelizados? Então é só por graça divina mesmo. É só um milagre. Sempre é um milagre, só que na Entendeu? verdade Eu agora... fico pensando nisso porque a Europa tá totalmente... Não, a Europa perdeu. simplesmente não, mas pagando. Até islamismo comendo solto lá. secularismo completo. Eu falo que É tem que difícil, rezar a Europa não... E por que o islamismo pega bem lá? Porque ele tem uma Porque abordagem rigorosa, bem legislativa, bem assim, tradicional, e promete isso, segurança. Porque onde tem o rigorismo, promete segurança. Porque não, onde vai ter obediência, vai ter autoridade. Tem regras, né? Tem regras. E o ser humano gosta de regras. Tem que ter regras, coisas. A gente não vive assim. A Deus Mas dá. eles são que nem fariseus, né? Aí o que acontece? Por que estão... Já que estão caindo no descrédito. Quando falta fé, só sobra o autoritarismo. Então não é mais Eles já obediência. estão, a Europa já está sofrendo com a invasão, né? Tem duas formas de obedecer o pai, né? Ou por amor, Isso. ou por medo. Agora no islamismo é por medo, né? Então já não é outra história aí. Então ele está dizendo aqui, ó. Esse
Depois, no momento de subir aos céus, enviou anjos que consolassem os apóstolos, tristes com sua ausência, e lhes dissessem as seguintes palavras: Este Jesus, que de vosso meio foi arrebatado ao céu, há de vir, assim como o viste subir ao céu. Então, olha só, tem uma deixa para a gente. Essa deixa é o segundo mistério glorioso do Rosário, porque no segundo mistério glorioso é a ascensão de Cristo. O que aconteceu? É depois do 40º dia após a ressurreição. Ele deu um monte de diretrizes, que a tradição oral vai manter, né, com os apóstolos, os discípulos, e aí depois ele sobe. Aquele momento, aquela cena grandiosa da subida, da ascensão, é uma deixa que vai ter uma coisa parecida, que é o juízo final. Vai ter de novo esse momento, só que não vão ser os apóstolos, nós, os nossos descendentes vão ver. Então vai acontecer outra coisa de novo, que é como se fosse um link com a Bíblia. Vai ter uma outra parte. Aquilo lá não terminou, porque o anjo fala: por que estáis olhando para o alto? Não sabeis que este Jesus, da mesma forma que subiu, vai descer? Quer dizer o quê? Não fica muito olhando assim, porque ele vai voltar. Não é para você ficar, não é um tchau para sempre isso aí. Isso é até logo, ele volta, só que o tempo de Deus ninguém sabe, ele vem como um ladrão, então ele vai voltar. A gente tem que estar preparado para essa volta, que vai ser como se fosse uma resposta direta ao segundo mistério glorioso do terço. E o caminho é só a igreja. É só a igreja, a única que consegue. Porque Jesus não deixou nada por escrito, né? Ele não deixou. Então, a igreja que é a intérprete fiel, mantenedora e propagadora. não tem como fugir. É a única... que distribui as graças. Né? não tem como. Deus vem por um canal. Aliás, toda a comunicação vem por um canal. Se a gente pegar a analogia, né? Quais são os elementos? 6 elementos da comunicação. Você tem que ter o emissor, tem que ter o receptor, tem que ter mensagem, tem que ter o código, canal. Você tem que ter o canal, que é o meio, e você tem que ter o contexto. Então, o que acontece? Deus é o emissor. O homem é sua imagem e semelhança, é o seu receptor da mensagem. Deus fala com o homem. E aí, o que acontece? O código que Deus fala com o homem é na linguagem do homem. Não é o homem que fala na linguagem de Deus. Deus se fez homem e fala na nossa linguagem. Agora, qual é o meio de comunicação que ele usou? É a igreja. Então, uma igreja. Né? E é uma igreja. Assim como para a gente se comunicar, a igreja. Exatamente. Porque é a mesma coisa. Quando eu estou comunicando por voz, agora eu estou usando o ar para vibrar. Então, esse é o meio de comunicação que eu estou usando. O ar, o próprio ar. Não tem como eu dizer que estou usando um telefone ao mesmo tempo. Eu posso pegar outros meios de comunicação e competir ao mesmo tempo que este? Não tem. Seria não tem lógica isso, né? E cada vez que eu me comunico, eu uso um único meio. Né? Então, assim, não tem como dizer que eu posso me comunicar de várias formas para você entender ao mesmo tempo. Não tem como salvar de várias formas ao mesmo tempo. Não, é um único caminho, é o único itinerário, que São Boaventura fala, né, no livro Itinerário da Mente para Deus, é o único itinerário que tem as estacas certas, as travas de segurança no caminho. Aqui não vai, vira, desvia, pula, abaixa. É a igreja, é a única. Porque você vai nas outras, elas estão assim, na tentativa e erro, vai de qualquer jeito, cai no buraco, rapidinho. Não sabe, chama de bem o que é mal. Né? Igual você estava falando dia, nós somos... Isso. A única, isso é verdade. A única imprensa legítima que tem o evangelho, que tem a boa notícia, é a Igreja Católica. É a única imprensa. Não tem, da mesma forma que o jornal não gosta que você leia no Face, não fica vendo aí clandestino, não, porque isso é fake news. Tem que ver com a gente, com a Globo, com a SBT, com não sei quem, né? Eles falam assim, tem que ver, eu tenho carteira de jornalista, eu posso te dar notícia, eu sou legitimado para isso. E a igreja que tem o direito de falar isso, sem ser opressora, sem ser coerciva, ela tem porque ela está com a verdade e é a única que pode fazer isso, porque Deus só dá para ela. É igual aquele filho, né? O pai só dá a herança para o filho, não é para o vizinho, não é para o amigo do filho. Por mais que ele esperneie, não vai ganhar herança. Não vai ter como. Não, mas o pai do meu vizinho, ele gostava tanto de mim, que eu era obediente, eu não bagunçava na casa dele. Tudo bem, mas não vai ganhar herança. É mãe mestra da verdade. Né? É, mãe mestra da verdade. Coluna e sustentáculo. Sonho de São João Bosco, né? As 2 colunas, a igreja. Então aqui ele diz, o juiz. Então Cristo é o juiz. Além de ser sacerdote, de ser vítima, ele ainda é o juiz que vai julgar. Ensinaram as Sagradas Escrituras que a Cristo, nosso Senhor, foi entregue o julgamento, não só enquanto Deus, mas também enquanto homem. Ainda que o poder de julgar é comum a todas as pessoas da Santíssima Trindade, contudo, o atribuímos ao Filho de modo particular, por dizermos que lhe compete também a sabedoria. Uma declaração do Senhor confirma que ele, enquanto homem, há de julgar o mundo. Abre aspas.
Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim concedeu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Conferiu-lhe o poder de julgar, porque é o Filho do homem. Fecha aspas. Depois, por que será Cristo? Fica muito bem que esse juízo seja efetuado por Cristo nosso Senhor, já que os julgados são homens, ser-lhes-á possível ver o juiz com os olhos corporais e com os próprios ouvidos escutar a sentença que lhes for lavrada, e pelos sentidos chegar ao perfeito conhecimento da ação judicial. Olha por que Deus escolheu Cristo e não a Santíssima Trindade em espírito. Porque senão eu nem ia saber de onde vinha a bordoada, para o inferno, para o purgatório, para o céu, para o prêmio. Eu não ia ter para quem agradecer. Quem que eu vou abraçar por tamanho mérito, tamanha bênção? Porque a gente recebe um presente, dá vontade de abraçar a pessoa. É o agradecimento. O seu afeto, ele parece que precisa se consumar. Fica aquele vazio. Eu tenho que abraçar, eu tenho que falar obrigado. Tem que fechar o ciclo, né? Recebeu uma graça, falou obrigado. E como é que a gente vai agradecer Deus Espírito, se a gente é corpo? O próprio Deus já fala, não, eu resolvo esse problema. Eu viro homem. Você vai me abraçar. Você vai poder me dizer obrigado. E quem for levar a chibatada e for para o inferno vai poder ouvir o timbre da voz dele. Vai ouvir a condenação. Aí que está o X, né? Chega, olha, arrepia até... Olha, continuando. De mais a mais, era de suma justiça que aquele homem que fora condenado pela mais iníqua das sentenças humanas tomasse assento à vista de todos, para julgar todos os homens. Então, olha lá. Por isso é que, depois de expor em casa de Cornélio os pontos capitais da religião cristã, aqui tem um ponto e vírgula, aí tem ponto ou vírgula? Ponto e vírgula. Tá certo. Então, por isso é que, depois de expor, em casa de Cornélio, os pontos capitais da religião cristã, depois de ensinar que Cristo fora crucificado e morto pelos judeus, mas que ao terceiro dia havia ressurgido, o príncipe dos apóstolos não deixou de acrescentar: e deu-nos ordem de pregar ao povo e testemunhar que ele foi por Deus instituído juiz dos vivos e dos mortos. Olha aí o jornalismo. Jogou para eles, falou, vai lá falar, agora vocês falam para ele. Lembra que no começo ele falava, enquanto não tinha morrido ainda, não conte a ninguém, lá para o cego eu te curei, ó, conta para ninguém. E aí ele ia lá espalhar para todo mundo, não era a hora de espalhar ainda. Então ele fazia o papel de repórter de Cristo fora de hora. Qual era o resultado? Desse modo, Nosso Senhor tinha que ficar escondido nas esquinas, nos cantinhos, para poder ir de um lugar ao outro, por causa dessas... como diz a pessoa, se antecipando fora de hora, né? Mas aqui o que ele coloca daí é que, tipo, convém também que seja nosso Senhor Jesus Cristo juiz enquanto homem, porque enquanto homem também foi condenado. Isso, é verdade. Quem vai poder pagar? Injustiças que a própria inocência foi condenado. Então agora convém que ele mesmo também julgue a todos. Porque ele a injustiça que ele sofreu. É verdade, porque todo mundo que é condenado aqui tem que apelar para o juiz, né? Tem que apelar para um terceiro, o juiz. A gente nunca se fala assim, não, eu vou dar a pena para quem me roubou, entrou no meu quintal, roubou minha bicicleta, peraí, eu vou lá na delegacia, eu vou julgar e eu vou dar a pena. A gente, no nosso sentimento, esse seria o mais justo. Eu tenho que dizer o que ele merece, porque eu que fui afetado, não é um terceiro que não está sentindo a dor que eu estou sentindo. Mas isso é verdade para Cristo, porque ele tem o direito e tem o poder, cabe só a ele, não tem outro, não tem como. Sinais que precedem ao juízo. Agora vem aquilo que a gente estava conversando, né? Quais são os sinais que vão preceder? Então, como sinais que precedem o juízo, a Sagrada Escritura... Aqui chega o juiz até... estremeceu aqui, tem um abalo sísmico aqui, ó. Não, ainda bem. Como juízo... Sinais. Como sinais que precedem o juízo, as Sagradas Escrituras... enumeram 3 principais, então quer dizer que tem 3. A pregação do Evangelho pelo mundo inteiro, a apostasia, o anticristo. E a apostasia já não é de ontem, já não é de hoje, que a gente está vendo dentro da igreja sacerdotes mais doutos, piedosos, leigos, doutos, né, que estão falando, olha, está tendo uma apostasia silenciosa na igreja, está tendo uma apostasia silenciosa. Nós vemos padres, bispos e cardeais que demonstram não ter fé publicamente. Eles estão falando nas homilias deles. Isso é impensável na história.
A gente fala, nossa, quando que foi assim? Teve lá as heresias, teve lá o Nestório, teve o Ariano, teve vários bispos que foram hereges públicos, mas só que nesse grau de colocar assim a fé como um todo, os 12 artigos do credo, como mito, como, sei lá, colocando assim debaixo do tapete, vivendo uma vida totalmente voltada para a carne, para o homem, né? Imanentismo, o transcendentalismo acabou, a transcendência não existe mais, né? Nas faculdades de teologia, é agora, nossa era. A gente vive uma apostasia silenciosa. E a mais cedo ou mais tarde, ela vai explodir. Vai chegar um ponto que vai ficar na cara do mundo inteiro que a igreja não tem mais a fé católica. Aí vai ser o sinal para a gente falar assim, nossa... Porque a igreja se permanece intocável, né? Sim, a parte... humana. Porque a igreja triunfante, a gente nem toca no assunto, né? Mas a igreja militante, só mesmo poucos vão manter a fé. Muito poucos mesmo. Pouquíssimos. E esses poucos que vão manter, Nosso Senhor falou que abreviará os tempos, porque se ele deixasse, até os justos cairiam. Porque se deixar mais tempo, peca. Aí vai para o inferno, não tem como. A gente não é capaz de manter o nosso nível de santidade. Nem isso a gente consegue. Não, vou manter aqui, consegui, estou em estado de graça, vou me manter. Não, a igreja sugere um monte de coisas para a gente manter o estado de graça. Mas isso não garante ainda o estado de graça. Não é garantia. Isso aí é só uma orientação para a gente manter o foco. Porque se a gente achar que vai garantir a santidade, já é presunção também, né? Não tem como. Eu não posso dizer que eu garanto a minha santidade. É Deus. E muitos teólogos falam também da conversão dos judeus, né? Como sendo... tem isso aí também. Porque eles são o povo eleito. Eles precisam reconhecer o que eles ainda não reconheceram enquanto religião, né? Aqui, então, interessante a gente retomar. Quais são os 3 sinais, para a gente decorar mesmo, né? Decora, se guardar no coração, literalmente, né? A pregação do evangelho pelo mundo inteiro. Hoje tem internet. Então, será que... Se não me engano, eu assisti uma homilia do Padre Daniel Pinheiro uma vez, que ele fala disso, ele fala desse sinal também. Ele fala que tem algumas tribos na África que ainda não chegou ao evangelho. Sim, os aborígenes alheios ao evangelho, não sabem mesmo, não tem a mínima ideia. Eu não sei se então não se realizou, pelo menos essa parte. Os aborígenes australianos, que são estudados, né, pelo Emily Durkheim lá, tem bastante lugares ainda que são como se fossem o velho mundo ainda. Mas estão diminuindo cada vez mais, está ficando cada vez menor. Isso aí... Os esquimós... tem lugares assim que... Mas também não sei até que ponto, né, o grau de evangelização lá. Mas aqui... Então, pregação do evangelho no mundo inteiro é um sinal do fim dos tempos. A apostasia é outro sinal. O que é a apostasia? É a negação pública da fé. Tem até um filme que eu comecei a assistir achando que era outra coisa, aí fica o nome do filme, o personagem principal começa procurando um padre no confessionário para ele apostatar. Ele procura um padre para apagar todos os registros dele de batismo, tudo. Ele quer negar tudo. Fala, padre, como é que eu faço para me desfazer católico? Eu quero apostatar. Aí o padre fica assim, que filme doido esse. Eu parei. Mas é interessante para entender na prática a apostasia, né? O que é a apostasia? E a gente tem muitos apóstolos, que nem o Leonardo Boff, ele virou herege primeiro, depois ele apostatou de vez, né? Inclusive acho que é Bultmann ou Baltazar, um daqueles teólogos, tem uma entrevista com ele, e eu não sei por que pergunta-se do Leonardo Boff na entrevista, ele fala assim, e o Boff? Ele fala, não, o Boff nem cristão é. Esse teólogo falando, que não é tradicionalista. Um teólogo suspeito para falar, né? De espiritualidade, ele tem bastante coisa problemática. Mas ele fala que o Boff nem cristão ele é. Ele é da Gaia Ciência, da Gaia Mãe lá, Mãe Terra, acredita nessas coisas. Então é complicado. Daí ele diz, outra coisa é o anticristo. O anticristo São Paulo já falou em Tessalonicenses. Daí ele já está entre nós há muito tempo, desde quando os apóstolos estavam vivos. Mas ele não se manifestava. Então aqui é o anticristo no sentido de manifestação, né? A gente vai ver o anticristo, a gente vai identificar o anticristo. A gente vai ver que é uma pessoa, o filho da perdição. Ele vai ser o extremo oposto, pelo que dá para entender, parece que ele vai ser o extremo oposto de Cristo. Sim. Por exemplo, Cristo veio enquanto homem, agregou pessoas em torno de si. Ele também veio, o homem agrega pessoas em torno de si. Cristo fez o quê? Um vaticínio, pregou, ensinou, fez discípulos, ele também vai fazer. E as pessoas vão aderir. E Cristo veio como boa nova, ele também vai vir com boa nova. Boa nova, entre aspas. Ele vai trazer uma novidade que o mundo vai estar sedento para ouvir. Porque a gente está sendo preparado para uma nova era. Porque cada era tem um discurso que é predominante.
É a era da tradição, a era da tecnologia, a gente já está numa era que transfigurou os valores. Então, tem alguém que vai ter um discurso, a família, vai ter alguém que vai ter o discurso que vai casar com a nossa expectativa. A expectativa do mundão, eu falo assim, do povo que vive na carne, né? No pecado. E ele vai vir atender exatamente o pecado das pessoas. Aí, é o que agrada, vai ter muita gente que vai seguir. E muitos de dentro da igreja provavelmente vão aderir e vão achar que é uma coisa boa. Não, isso aí que é bom, porque agora a gente achou a salvação para o mundo. Mas quem tiver na fé vai saber quem é ele. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, Cristo fala, né? Então, a ovelha conhece o pastor. E se ele não está falando coisas da tradição, coisas da fé, coisas do credo, da nossa doutrina, a gente vai falar, ixi, isso aí não. Isso aí eu não acredito não, isso aí eu não sigo não. O cara vem com essa ideia aí, mas ele vai ser preparado, não vai ser uma coisa assim da noite para o dia, porque Cristo não veio da noite para o dia. A gente viu lá atrás que Cristo foi preciso que os profetas... Os profetas não ficaram falando Isaías, não falou o Salmo de Davi, não falou tanto. Quando ele chegou, muita gente acreditou, porque estou esperando você. Olá, sou eu. Então, beleza. Agora, São João Batista, né? És tu? Pergunta para ele se é ele, o Emanuel. Agora, também tem o anticristo preparando-se para vir. E tem um monte de comunidades no mundo, de padrões de pessoa, que são aqueles que estão no estado de advento, só esperando ele para poder aderir. Da mesma forma que tinha os magos do Oriente. Eles são o lado bom da história. São aqueles que estavam no estado de advento do Messias, mesmo sendo pagãos. Eles estavam naquela assim, eu quero o bem, eu quero a verdade, acima de tudo. Eu dou a minha vida pela verdade. Aí ela apareceu uma estrela para eles. E eles foram seguindo a ciência e tal, encontraram. E vão ter também os mesmos magos, não do Oriente, mas os magos das trevas, vamos dizer, por analogia. Pessoas que estão pesquisando, esperando aparecer a nova era, aparecer um negócio que aniquile o cristianismo de vez, que enterre o cristianismo, porque já está cansado disso, esse negócio de machismo, patriarcalismo, de valores de família, né? Tudo isso, tem muita gente que não vê a hora disso acabar. Muita gente está nessa expectativa de ver uma nova geração que não fica mais colocando esses valores como norte, como diretriz. E essas pessoas estão cada vez maiores na sociedade, porque a gente vê o feminismo crescer, eles tomam conta do Congresso, a gente vê que o politicamente correto é mais forte do que a moral. A moral não tem voz nenhuma agora, você fala coisas morais, não tem peso na sociedade. Agora, se você falar o politicamente correto, é como se você estivesse citando uma frase bíblica na época medieval. Parece que o politicamente correto hoje é o que os 10 mandamentos eram na época de São Tomás de Aquino, que tinha um valor, tinha peso, né? Um professor na Idade Média começava fazendo oração na sala, tinha as liturgias certinho. Hoje é o contrário, o professor já começa vindo ali, não pode falar isso, não pode falar aquilo, mas por quê? Porque ofende a Deus? Não, porque isso aí é crime. A própria Constituição, né, dos países. Todo o poder emana do povo. É verdade, isso é absurdo. Nossa. Já começou aí, todo o poder, a palavra, todo. O poder, ele emana de Deus, ele pode ser exercido pelo povo, mas ele emana de Deus. Quando fala isso, já está assim, tirando Deus de cena. Exatamente. Deus não entra na cena, na Constituição não tem lugar para Deus. Não, mas lá no meio vai falar que tem a religião, não sei o quê. Mas pera lá, mas o lugar de honra da Constituição não menciona Deus. Então Deus não é pressuposto. Porque fala, todo o poder emana do povo. Já tem ali uma malícia ou uma ignorância ali que deveria ter sido revisado. Na verdade, eles eram positivistas, né? Os que fizeram a Constituição. Então já dá para deduzir. Porque não ligam mesmo. É proposital, né? Claro. Acho que já era esquerdista. Então, mas é perigoso essa questão do anticristo. A gente fala assim, não, mas eu não vou aderir ao anticristo. Sai fora, eu não estou nessa não. Eu não vou. Mas só que tem muita gente que vai. Da mesma forma que na época, lá em Belém, tinha muita gente simples que estava só esperando o Messias. Vivia o judaísmo. Matava lá, sacrificava a rolinha porque era pobre, ia para a missa da época. Fazia o preceito. Aí quando veio o Cristo, na hora já colou nele. Porque é só consequência do advento. Eu estou no espírito de advento. O anticristo tem um monte de apóstolos já. Só que ele não manifestou. Então eles estão fazendo a obra do anticristo sem ter o anticristo manifesto. João Batista preparou o povo. João Batista foi para o Cristo. Também tem o João Batista do anticristo. Tudo tem uma analogia contrária. Até quando eu assistia o desenho japonês de luta, tinha lá os Cavaleiros do Zodíaco. Os Cavaleiros do Bem. Aí chegou uma temporada que tinha os Cavaleiros do Mal, só que eles eram os mesmos do bem, só que com armadura escura. Eram os Cavaleiros Negros. Eles eram réplicas daqueles do bem e cada um tinha que enfrentar o seu equivalente.
O cavaleiro, o protagonista tinha que enfrentar o protagonista do mal, que era igualzinho ele, era a fisionomia dele, só que todo preto, preto e branco. Isso é uma analogia do que vai acontecer com o anticristo. Tudo que a gente tem na escritura tem um reflexo de sombras. Tudo. Tem a missa negra. Tem o ritual, o sangue de Cristo é derramado no altar, tem o sangue de criancinhas para Lúcifer. Então, tem a Eucaristia para Cristo, tem a Eucaristia profanada para Lúcifer também. Então, tem a oração, tem a ladainha para a gente, fazer para Cristo, para os santos, tem a ladainha para os demônios e tem a ladainha deles. Então, é como se fosse um espelho. Tudo é contrário no anticristo, pro anticristo. Então, por isso que a gente pode pensar que, João Batista, o que ele fez? Preparou os caminhos do Senhor. Também tem um monte de João Batista contrário fazendo os caminhos do anticristo. Começou Karl Marx, aí destabilizou toda a economia, a história, a concepção de história, mudou tudo, preparou para entrar na teologia, uma concepção materialista. Tudo veio com Marx. Mas Marx não leu sozinho. Marx leu outro anticristo que influenciou ele. Teve outro filósofo que pensou. Aí você vai regredindo no tempo, você vai encontrar lá como é que chama aquele lá? O Manus? Você vai chegar no Manés. Vai chegar no Manés. Aí você vai ver que o negócio, é mais velho do que não sei o que. Tá lá atrás. Você vai ver que o negócio tá na serpente, lá no paraíso. E lá... O comunismo é o que pulverizou, né? Aí você vê uma coisa interessante. Dá pra gente fazer uma reflexão em paralelo, né? Pegar toda a história de salvação, que é a jornada soteriológica, que é o caminho de salvação, e pegar a jornada que vai em paralelo, na contramão, obscura. A da perdição também existe. O diabo, ele é muito assim, de copiar. Porque ele não cria nada, só Deus cria. Ele não pode criar. Então ele só copia. Então ele só copia. Então tudo que, por exemplo, a árvore da vida, ele tem a árvore da morte. Tem lá as palavras que edificam. Ele também tem as palavras que destroem. Então tudo ele faz o oposto de Deus. Ele faz de propósito, porque a única coisa que ele consegue fazer para se satisfazer, entre aspas, é fazer o extremo oposto. Não tem meio termo com o diabo. Ele não vai fazer um bem. Nunca ele vai fazer o bem. Ou meio bem, meio mal. Para ele tem que ser extremamente oposto. Virtude da prudência? Não, eu quero a imprudência. A temperança? Não, eu quero a gula. Ele vai querer sempre estimular aquilo que está na ponta oposta. Então, o anticristo, ele está entre nós, mas só que ele não tem poder ainda de sentar no trono, porque ele sabe que tem muita força que o segura. Então, Deus usa da igreja, dos monges, das orações. Só que, pelo sentimento que a gente tem hoje com essa pandemia aí, parece que a coisa está ficando mais feia. A gente não sente bem, não. A gente trabalha com a consciência pesada o tempo inteiro. Não tem mais aquela graça de você olhar, amanheceu o dia. As pessoas dão um bom dia na rua, não é o bom dia de sempre. É um bom dia maquiado, porque no pano de fundo é o vírus. Você abre o noticiário, cadê os esportes? Não tem esporte, não pode jogar bola mais, não pode ter interação. Mas cadê os parques, né, temáticos? Não tem mais nada. Cadê as propagandas As escolas. né, propagandas normais? O próprio pode, né? Porque esse daí está dentro da cota do anticristo, não pode trabalhar, né? Então, esse aqui dá pano para manga, hein? Esses três aqui, Porque fala, e ele continuou aqui, no mesmo parágrafo, ele fala, e o apóstolo nos adverte que ninguém se iluda, e abre aspas, como se o dia do Senhor esteja vizinho, porque não se fará o juízo sem que venha antes a apostasia e tenha aparecido o homem do pecado. Então ele falou assim, cuidado, não vamos ficar pensando que o dia do Senhor é amanhã, sem que vocês tenham percebido esse parâmetro aqui. Apareceu o anticristo? Tem apostasia? Não tem. A gente está vendo aí que ainda tem documentos da igreja falando aqui da bênção homossexuais proibindo. Isso aí é uma coisa boa. O louco, o magistério manifestou, a igreja está tendo voz ainda de proibir, a mídia torceu o nariz, os esquerdistas ateus, os diabólicos, satanistas, tudo bem, chora lá, o choro é grátis. Mas só que a igreja ainda tem. Então não parece que está ainda assim. A gente tem as congregações ainda, tem os documentos sendo publicados, está tendo todo um... capengando, mas está indo, né? Está aquela coisa assim. Mas, São Paulo fala, não se iludam. Tem que acontecer isso aqui, apostasia. Qual será o nome desse homem do pecado, né, que ele vai ver? O homem do pecado. Ele vai ver com o nome de Lúcifer. Não, É parecido. porque ele fala, da mesma forma que Cristo veio como filho do homem, ele também vai vir, o filho do homem. Mas ele é filho do homem minúsculo, homem com H minúsculo. Porque toda vez que você lê na escritura filho do homem, é com H maiúsculo. Porque é para Deus enfatizar, eu sou filho do homem. Eu vim como homem para te salvar enquanto homem, e é claro, o poder divino, mas enquanto homem. Foi um método que Deus usou para nos salvar. Ele virou homem. Esse foi o canal de comunicação dele para conosco, né? Ele usou a carne humana.
Agora, o filho da perdição também vai ser o filho do homem, só que no sentido da queda adâmica, dos 7 vícios capitais. Ele vai pregar os 7 vícios. As bem-aventuranças, ele vai pregar o extremo oposto. Não é felizes os que têm fome e sede de justiça, felizes aqueles que se vingam. Esses são felizes. Ele vai falar isso. Não é feliz aquele que chora, é feliz aquele que fecha a cara, vai lá e faz acontecer. Alguém te xingou, vai lá, xinga de volta. Uma vez, não sei quem estava, um professor, ele estava com um texto, a Bíblia do Satanismo, e ele estava comentando que o primeiro capítulo fala assim, seja bom com as pessoas, seja justo com as pessoas. Não mexa com ninguém, não bata em ninguém, desde que ninguém faça nada com você. Se alguém que passar do outro lado da rua e te ofender, vá até lá e destrua-o. Está nesses termos. Vá até lá e destrua-o. Depois siga teu caminho. Desse jeito. E esse professor estava até entusiasmado. Ele falou, nossa, velho, é tão lógico. É muito lógico o satanismo. É bonito, porque tem todas as regras assim. Fala para não mexer com ninguém, não falar mal de ninguém. Só que daí, olha só as nuances do texto. Se você olhar assim, você fala, meu Deus do céu. Só enganação. E foi liberado no Chile, a primeira igreja satânica, luciferina original, né? Tem ali, né? Foi inaugurada. Isso aqui simula a vingança, né? Ninguém quer levar desaforo, né? Aqui em Paraná tem? Aqui eu não sei não. Sei que no América do Sul foi inaugurada, né? A luciferina mesmo, que adora Lúcifer mesmo. Tem? Paróquias lá no Chile ou no Peru, aqui na América Latina. Acho que é no Chile, né? Acho que no Chile. Foi inaugurada essa igreja? Foi inaugurada. No Chile. Foi a primeira igreja, ficou famosa. Até turista indo lá para visitar, fazer peregrinação. Falando, o diabo ele faz sempre a sombra de Deus, né? Sempre na sombra. Então, o julgamento, as sentenças dos bons. Então, as circunstâncias do juízo, os padres poderão vê-las comodamente nas profecias de Daniel, na doutrina dos santos evangelhos. Então, tá aqui, ó, comentário, né? E também do apóstolo São Paulo, que foi muito útil para a nossa edificação. Neste lugar, o que merece maior atenção é a sentença que pelo juiz será pronunciada. Cristo nosso Senhor lançará um olhar de jubilosa complacência para os justos colocados à direita. Esse olhar é o que a gente tem que ter mais ânsia de ver. Esse olhar, porque o olhar de Cristo vai ser matador. Vai ser o olhar. Porque a gente não... Imagina, a gente tem vergonha de olhar assim, quando a gente faz uma coisa errada, a gente baixa a cabeça, olha para o chão. Imagina que naquela hora não vai ter essa fuga, você vai ter que encarar no olho do juiz. E vai ser aquela, imagina, uma sensação transcendentalmente, assim, terrível, de ser julgado olho no olho. Assim, ele vai olhar e falar assim, você fez isso, 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 e agora você vai ser julgado. Você vai ser pesado. Judas, né? É parecido. Não, é Judas que traiu Jesus e depois ele não quis olhar no olho Ele e... quis olhar assim, que nem São Pedro viu, Cristo olhou para ele, aí quando o galo cantou, Cristo deu uma olhada para São Pedro, e aí ele lembrou, ainda hoje me negarás. E chorou amargamente. Aquele choro foi assim, nossa, eu fiz isso. Muita gente vai ter a atitude de Judas. Vai continuar, então, muita gente vai na hora. E aqui, ó, ele fala, vinde benditos de meu Pai. Essa é a sentença com aquele olhar de bondade, né? Vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Não se poderá ouvir palavra mais suave do que esta. Ponto exclamação. Ó, o catecismo está sendo bem... Quando ele coloca exclamação, é um sentimento, né? Aqui está umas coisas subjetivas, até assim, bem pessoal, né? De quem escreveu o texto. Assim, há de averiguá-lo quem o cotejar, ou seja, quem comparar com a condenação dos maus. Quem levar em conta que tal sentença chama os homens bons e justos, da labuta ao descanso, deste vale de lágrimas aos cimos da alegria, das tribulações à eterna bem-aventurança, que eles mereceram por suas obras de caridade. Então, as obras de caridade é o que vai nos angariar esta sentença. É o que nos vai fazer lucrar, é pelas obras de caridade. É por isso que a igreja faz tanta novena, faz tanta cesta básica, tantos hospitais, tantos mosteiros aí, desde a Idade Média, que na Idade Média é o exemplo mais concreto para a gente ver, porque foi ali que frutificou o negócio, né? As 14 obras. Então a igreja foi a única instituição do mundo, na história, que fez creche, que fez
lugar para acolher os idosos, porque você vai no paganismo pré-histórico, lá no século IV, ou 4.000 anos antes de Cristo, no Egito, ficou velho, mata, joga num buracão, vive mesmo. Doente também. Criança doente, nasceu deficiente, mata, joga para os leões comer, é adubo, coloca fertilizante, era frio assim, uma coisa que a gente olha assim, nossa, dá vontade de vomitar. Alguns índios ainda hoje no Brasil que o paganismo praticam. Os índios ainda fazem isso. Eles fazem infanticídio e acham que está certo. Ou seja, isso a igreja veio e mostrou o correto, né? Não faça isso. Amor, tem que amar, né? E as obras de caridade são a concretização desse amor. Não adianta falar que ama, mas não dá de comer a quem tem fome. Ama, mas não veste os nus. Ama, mas não visita os presos, encarcerados. Ama, mas não visita os doentes. Que nem fala na Escritura. Quem disser que ama, passando por um mendigo que está pedindo comida, e apenas disser assim, Deus te encha o estômago de alimento, e passar e fazer assim o sinal da cruz nele. Esse aí não fez nada para Cristo. Aí ele conta a parábola do bom samaritano, né? Próximo. Tem que ir lá e fazer acontecer. Sentença dos maus. Então essa foi a sentença dos bons, né? Agora dos maus. Volvendo-se então para aqueles que estarão à esquerda, a esquerda, né? Ou posiçãozinha, né? Até na Bíblia a esquerda é uma coisa desgracenta. Lançará sobre eles o rigor de sua justiça, usando das palavras. Ai dessas palavras, hein? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que foi preparado ao demônio e seus anjos. Esta sentença aqui, quem acha que Deus não existe? Nossa Senhora! Quando ouvi isso aqui, imagina só o peso, é uma coisa tão, assim, estapafúrdia mesmo, uma coisa tão, é uma trovoada no ouvido, imagina um trovão ribombando bem no pé do seu ouvido, a voz de Deus falando isso, nossa, isso aqui é bom pra gente, toda noite, né, pensar nessa frase, assim, ai de mim ouvir isso, ai de mim ouvir isso, então amanhã eu não vou fazer nada de pecado, não vou pecar porque eu não quero ouvir isso. Se eu morrer e ouvir um negócio desse, e saber que eu fui o culpado, que eu podia ter evitado, que estava nas minhas mãos evitar, era só ouvir, obedecer e pedir, era só pedir, mendigar para Deus e pedir que Ele dava, que Ele não ia negar, que Ele falou que dá tudo que é bom, só rezar. Nossa Senhora! As primeiras palavras, apartai-vos de mim, exprimem a maior das penas que atingirá os maus, quando forem lançados o mais longe possível da presença de Deus, sem que os possa consolar a esperança de virem jamais a gozar de um bem tão perfeito. Então imagina, o mais distante possível de Deus, como que é possível isso? Só Deus é capaz de criar essa distância. Porque aonde que Deus vai estar? Onde que Deus não vai estar? Não existe lugar, Ele é onipresente, Ele está no inferno, como justiça. Ele está lá. E eu entendi essa semana, quando eu vi aqui aquela parte assim, fala assim, mas é vontade de Deus que essas pessoas vão para o inferno? Aí eu pensava, mas espera aí, Deus é bom, como é que Ele vai querer que alguém se condene? Mas aí, pensa bem, eles estão no inferno por quê? Porque foram injustos. E a justiça pede, clama, para que os injustos sejam punidos de acordo com o grau de injustiça. E o grau deles foi ofender o bem absoluto. Então, o castigo tem que ser absoluto. Pronto, a vontade de Deus é que seja feita a justiça para os bons e para os maus. Então é vontade de Deus que eles vão para o inferno. Porque Deus se compraz na justiça. É justo você estar aí. Fica quietinho aí. Chore à vontade. É justo. E não tem nada de mal em achar que é justo porque é o justo. Injusto seria eu chamar aquele que está no inferno de injustiçado. Aí eu estaria injusto. Porque teve muitos santos que Nossa Senhora, o anjo da guarda, levou ao inferno e eles começaram a chorar pelas pessoas que estavam lá. E várias vezes, não lembro qual que é, eu acho que Santa Teresa d'Ávila ou Santa Gema Galgani falou assim, o anjo ou Nossa Senhora falou assim, não chore por eles, suas lágrimas não vão atingi-los. Eles não merecem choro, não pode chorar por eles, porque eles já tiveram a sentença deles. Porque é como se fosse já os demônios. Demônios, você não pode rezar para um demônio se converter. Não faz o menor sentido. Porque aí é uma questão muito, assim, é uma abstração muito grande que a gente tem que fazer para entender isso, né? Mas é uma coisa assim tão profunda assim na alma, né? Fala assim, nossa, Deus quer que eu vá para o inferno se eu não fizer a vontade dele. Ele quer que eu vá para o inferno. Se eu não fizer, ele vai falar para mim assim, eu quero que você vá para o inferno. Você não fez o que eu quero. Eu só quero comigo quem faz o que eu quero. Quem não faz o que eu não quero perto de mim. É simples assim. Só que na igreja a gente não ouve o discurso assim. Não, mas Deus é misericórdia, Deus é bonzinho. Deus... Olha, o inferno está vazio, porque Deus é muito bom. O inferno está vazio, gente. Nossa, o inferno está cheio de teia de aranha, assim, ó. O demônio não aguenta mais limpar, ele já desistiu de limpar a casa dele, porque não tem nada lá. Quem fala isso... Mas a gente escuta isso.
A gente só escuta isso. E o que acontece? Amortece nosso espírito. A gente começa a abrir guarda. No catecismo também, quando eu Ó. era criança, eu escutava isso. Então, pensa bem, se o professor fala a data da prova, o aluno sabe quanto tempo ele tem até a data da prova, então ele pode calcular quanto tempo ele vai estudar. E se o professor na escola falar assim, ó, vai ter prova qualquer dia do ano, hein? Quanto que o aluno estudaria mais? Ó, pode ter prova amanhã, do que eu falei na aula hoje, primeiro dia de aula. Pode, eu não falei que vai ter prova, desde que eu tenha ensinado antes, eu vou dar prova. Pronto, é uma analogia perfeita do juízo final. A prova deveria ser surpresa, então. Nunca calculada. Ah, vai ter prova dia 20 de abril. Ah, ó louco, não vou estudar hoje não. Amanhã eu vou assistir Netflix. Amanhã depois. Você está favorecendo a procrastinação com datas de calendário letivo. Se for analisar, está favorecendo. Então, por isso que Deus, Nosso Senhor, não falou o dia que Ele vai vir. Porque se Ele falasse também, vou relaxar, velho. Ele vai vir no dia do 2031. Ixi. Faltar meia hora. Quando falta meia hora eu corro para a primeira paróquia, vou no sacrário lá, puxo o meu terço e já era. E ainda mais no Brasil, se ele falasse pro brasileiro, então ia ter um show de inteligência. Aí ia ter o jeitinho mesmo, hein? Quer um exemplo? Alto da Compadecida. Olha o que a gente produz. O Mariano Suassuna, terrível. Ele já vai lá e faz para mostrar como que é o brasileiro no julgamento. Aí vem o João Grilo. Oh, meu senhor, eu apelo para Nossa Senhora, a vaca da leite. Logicamente é errado mesmo. Sim, então. Porque, se não me engano, ele apela para Nossa Senhora, justamente Isso. depois de já ter sido condenado. Já é um rolo, mas só para mostrar o quê? O jeitinho. Claro. Você olha pro Lampião, ele fala com a gaita, ressuscita morto, ele faz um monte de... É só para mostrar como que é o brasileiro. Ainda tira sarro do cachorro enterrado em latim. Olha, enterrado em latim, Dominus Obscorum, Dominus Vocerum. O cachorro tem que ser enterrado em latim. Mas olha, vou te falar. Mas eu não acreditava que existiam pessoas assim, que odeiam a igreja, que odeiam a Cristo. Eu só acho que não existem pessoas assim, mas quando a gente vê na família, pessoas falando pra gente que odeia a igreja católica. Obstinadamente. Que odeia Jesus Cristo. E não consegue falar nem a palavra Jesus Cristo. A língua se enrola todinha para falar. Tanta raiva que ela tem. Isso aí já tem um Você sinal ouvia a pessoa perigoso. falar pra gente isso aí, da família, Preternatural o negócio. e se a gente mandar uma mensagem falando da igreja, de Deus, de perdão, lá já falta aquele bater na gente, de raiva, e zomba das rezas, zomba da igreja. Nossa, Zomba. E a zombaria é a pior coisa, porque aí zombar, o castigo é maior ainda. Ela fala que acredita em Deus, o Criador. O demônio também. O demônio então, acredita mais ainda. O demônio tem mais. Se for analisar, o demônio tem mais crença, fé, assim, desse tipo de. Nesse sentido Fé, aí, não, sabendo do que que qualquer, Deus do que qualquer Ateu. desses ateus que falam que não, eu acredito em Deus, mas não esse Deus da Ele igreja sabe o católica, poder não. que Deus tem, o besta do ateu não. Ele Não sabe, também. ele treme e ele ajoelha. É. Ele treme e ele ajoelha. Ele ajoelha. Agora as pessoas Agora, não, olha só. Eles não ajoelham. Eles zombam. Eles cospem na cruz. As feministas falam aquilo lá com os instrumentos de nossa fé, os sacramentais. O demônio geme, treme na presença do crucifixo. E eles não. O demônio faz. Eles não. Deu para ter uma noção? Olha como é que é o negócio. O demônio, ele olha para o sacrário, ele não olha. Ele tem que desviar. Ele fala, não, ali eu sei quem está ali. Se ele passar na frente, se ele se ele sabe mais do que qualquer teólogo junto da história inteira da humanidade. E se ele se materializar em ser humano e passar na frente de uma paróquia, ele vai se persignar, ele vai ser obrigado, porque ele sabe que ali tem uma coisa santa, ele vai ter que fazer. Assim, só que ele não passa porque ele sabe que tem que fazer. Então ele evita a situação de santidade. O que a gente tem que fazer para ser santo é evitar a situação de pecado. O demônio evita a situação de santidade. Ele faz tudo o contrário. Ele sabe, né? Ele não fala a verdade no exorcismo, porque ele sabe que se ele falar a verdade, ele contribui com a salvação de quem está ouvindo. Então ele vai malabarismo, ele vai jogando, igual bagulho ensaboado. Aí Nossa Senhora dá uma olhadinha para ele do céu, aí ele é obrigado a falar. Aí ele fala, mas ele fala arrancando cusparada, gritaria. Ele fica louco. Ele falta matar a pessoa sobre quem ele está. Ela falou que ela tinha tem a Bíblia do Diabo também. Você viu? Eu tentei ler lá no YouTube, ela falou, né? Não, eu não. Aí ela falou, sabe que a coisa não é tão ruim assim? Aí. Não. Tem umas coisas boas lá. Mas é que as portas estão abertas, né? Vamos rezar. Tem que rezar, só rezar mesmo, não tem outra coisa não. Argumento não. A pena de dano. Esta é a pena que os teólogos chamam pena de dano, porque os réprobos no inferno ficarão para sempre privados da luminosa visão de Deus. Isso aqui é inimaginável, né? Nem sei como que é ficar privado da visão de Deus. Porque eu ainda vou existir enquanto ser. E é Deus que mantém o ser.
Então eu vou ser ainda uma analogia do ser divino, porque eu vou ter ser. Como é que eu vou estar privado? Não poder olhar para mim mesmo e ver Deus em mim? Como vai ser isso? Vai ser uma coisa tão transcendental também para o lado do mal, que tem que fazer de tudo para não cair no inferno, de tudo mesmo, porque não só por causa da condenação, né? Mas por todos os motivos do mundo, todos os motivos. E ele diz: o acréscimo malditos agrava-lhes a miséria e desgraça de uma maneira pavorosa. Se na verdade, ao serem escorraçados da presença de Deus, fossem pelo menos julgados dignos de alguma bênção, não há dúvida que nisso poderiam ter grande consolação. Mas, como não lhes é dado esperar consolo semelhante para mitigar sua desgraça, de pleno direito a justiça divina os perseguirá. Olha aí. Com todas as maldições a partir do momento em que são inteiramente repudiados. Tudo que a gente pode imaginar de ruim, de mal, de coisa assim, de tortura, que Deus não quer para os filhos dele, vai acontecer para aqueles que negam a Deus, que não querem. E isso não é uma invenção da igreja, não é uma invenção, porque até na mitologia eles já tentavam apalpar essa ideia de condenação. O Tártaro grego, né? O Hades dos gregos, já pensavam em castigo, porque é injusto que a gente morra e não tenha prêmio ou castigo, porque a gente é um ser moral, o único ser moral que existe sobre a Terra é o ser humano. Não pode acabar aqui, tem que ter uma continuação. Mesmo quem não tem a fé pensa isso. Mesmo que não tem fé. Então, a gente com a fé ainda reforça, fala, nossa, certeza absoluta, vai acontecer isso aqui. Vai acontecer. Mais certo do que 2 e 2 são 4. Mais certeza. E aqui ele fala, a pena, seguem-se as palavras, né? Para o fogo eterno, Cristo vai dizer. Então, imagina, né? Aquele gesto, né? Ó, para o fogo eterno, já, igual o filho que fez coisa errada, para o quarto. Então, aquela condenação análoga ao inferno, né? Para o quarto. Você vai receber uma coisa que você não gosta agora. Você vai sofrer uma coisa agora, um padecimento. Porque você fez coisa que não corresponde ao que eu espero de você. Então, o pai fala para o filho, ó, para o quarto. Sem nada. Sem celular. 3 horas. Mas eu quero jogar bola. Sem bola. Sem nada. E você vai ter que fazer outra coisa ainda. Vai ter que varrer a casa. Coloca uma pena, uma penitência ainda, né? Isso é só uma analogia bem... Agora aqui ele fala... A esta segunda espécie de tormentos, que é para o fogo eterno, chamam os teólogos pena dos sentidos, porque empolga os sentidos do corpo, como acontece nos açoites, flagelações e outros gêneros de suplícios mais pesados. Não é para duvidar que entre eles a tortura do fogo cause a mais intensa sensação de dor. Como tal suplício deve durar para todo sempre, temos nessa circunstância uma prova de que o castigo dos réprobos concentra em si todos os suplícios possíveis. Mostram-no com maior clareza as últimas palavras da condenação, abre aspas, que foi preparado para o demônio e seus anjos, fecha aspas. Por índole nossa, não sentimos tanto os sofrimentos, quando temos algum parceiro a repartir conosco o infortúnio, e que até certo ponto nos assiste e conforta com sua prudência e bondade. Então você está com dor de dente, tem alguém lá que, não, fica tranquilo, eu já passei por isso. Ó o consolo. A gente adora ouvir alguém que está com a mesma doença, a mesma dor, o mesmo padecimento. É o consolo. Eu estou doente, já vejo na internet quem tivesse falando, mas isso aí já aconteceu comigo. Não é só eu. Então isso aí já é um consolo. E no inferno, que é cada um por si? Lascou. Olha... Qual não será, por outro lado, porém, a miséria dos condenados, uma vez que em tantas aflições não poderão jamais apartar-se da companhia dos mais perversos demônios? Imagina, ao invés de ter consolo, você vai ter tortura. Então você quer desabafar, olha para o lado, um demônio vai tirar sarro da sua cara. Aí você sente o mal de ter sido chacoteado. Aí você vira para o outro lado e fala assim, ele está rindo de mim. Aí o outro vai lá e ainda te dá uma cutucada. Aí você fala assim, alguém me ajuda, alguém me socorre. Você tenta correr no inferno, ele tenta correr. Aí vem um demônio e te dá uma laçada e puxa, aí um monte dá risada. Aí tudo que você acha mal aqui na Terra, lá é infinitamente superior. Tirar sarro, te bater, te torturar. Isso a pessoa vai sentir sozinha. Sozinha. Não vai conseguir ver. Sozinha. E tudo que ela distante, e tudo que ela vê dos outros e aquilo piora. Não é consolo. Quanto mais ela olha para os outros, piora para ela. Então ela tem que ficar sempre assim, tentando fugir e nunca vai conseguir escapar. Para sempre. E não tem um Salvador. Não tem mais. E o desespero de Deus, né? Não vai ter mais o Criador por perto para falar, vinde benditos. Não tem mais chance, né?
porque daí você já ultrapassou o prazo de validade da sua caminhada. Acabou. Igual alimento, passou a validade, está estragado, não come mais, porque daí você está condenando o seu estômago. Aquilo ali não tem sabor. Para Deus expirou o prazo de validade da nossa alma, Ele também não engole mais a gente. No sentido figurado, Ele não engulo mais vocês, não. Eu não engulo. Até enquanto você estava vivo, eu te engolia. Eu tolerava, eu fazia seu pulmão respirar e seu coração mantinha ele batendo. Para que você se convertesse, cada vez que você passava na frente da igreja, para você entrar lá e me cumprimentar e falar comigo e eu ia resolver o seu problema. Mas como você morreu em estado de impenitência, eu não te engulo mais. Você não tem sabor para mim, você fede para mim. É como se fosse isso, o alimento. Quem que gosta de pegar uma banana estragada, você vai comer por quê? Ah não, mas é melhor do que comprar outra, eu vou comer essa aqui mesmo. Ninguém. Não faz sentido, porque aquilo repulsa. Então, essa repulsa estomacal é análoga à repulsa de Deus com quem está no pecado da impenitência final. Ele não sente prazer nenhum em querer te converter mais. Acabou, passou a régua, fechou a conta. Porque ele falou, não, você já era para mim. Porque depois da eternidade não tem ação que tem méritos mais, não tem mais mérito. Aqui as nossas ações ainda têm méritos. Elas podem ter mérito se eu anexar a figura humana de Cristo. Por isso que no devocionário lá, eu estava lendo antes de dormir, está falando lá no Práticas de Amor a Jesus Cristo. Fala, tudo que você fizer, não se esqueça de anexar aos méritos de Cristo. Tudo. Você vai agradecer, faz uma oração por Cristo nosso Senhor. É sempre assim. Por isso que na liturgia tem muito disso, né? Por Cristo nosso Senhor. Na unidade do Espírito Santo, sempre por Cristo nosso Senhor. Por quê? É por Ele que tudo Deus atende. Deus olha para Cristo e fala, está vindo por ti? Não. Então, passa. Fizeram uma oração. Está vindo por ti? Não, não é por ti que fizeram. Ah, deram uma obra fizeram uma cesta básica e entregaram para todos os funcionários da empresa e para todas as crianças da favela. Em nome de quem? Não, era um maçom, um espírita, era um budista, não sei quem. Não foi por mim, não foi por Cristo. Não tem o nome de Cristo, porque não existe nome debaixo do qual vem a salvação, né? Então, não tem nome. Não é o nome dele, e o nome dele não é só a palavra gramatical, né? Substantivo próprio. Mas é aquilo por ele. É em nome no sentido da essência, né? É uma relação pessoal. Em nome de quem? Por quem você está fazendo? É subalterno a alguém? É amando de alguém? É amando de Cristo. Por amor a ele? Por amor a Cristo. Igual quando você faz uma coisa pela empresa. O cara faz um crachá, é oficial. Aí o patrão lá, ele vai atentar aquilo ali. O cara foi lá, entregou, fez lá o carteiro, tá com o crachá do correio, então você recebe. Agora chega um cara ali, mal vestido, e vem com uma caixa, te entrega, para você. Você vai pegar? Você vai saber se é uma bomba relógio, o que é isso aí, que tem formiga, tem veneno, se o cara quer pregar uma peça em mim. Então, Deus também ele põe o pé atrás, se não vem por Cristo, ele não olha. Ele não vai receber. O prisma pelo qual vem a obra é Cristo, né? E aqui ele diz, não é para duvidar, né? Então a gente não pode duvidar dessa tortura do fogo para os maus. Muito justo será naturalmente a condenação que nosso Senhor e Salvador há de proferir contra os maus, porque eles vilipendiaram todas as obras da verdadeira piedade. Todas. Não deram de comer, nem de beber ao faminto e ao sequioso. Não agasalharam o peregrino, não cobriram o desnudo, não visitaram o preso, nem o enfermo. E Cristo estava analogamente em todos eles. Ele estava no hospital. Todo mundo que está na Santa Casa é um Cristo em potencial para um católico visitar. É o Cristo lá, deitado. Quem está com... Claro que o Covid tem toda uma questão que vai, né, fazer a gente... Não vamos conseguir visitar. Mas a gente pode rezar por eles, né? E aí, os frutos. Quais são os frutos? A gente consegue terminar o capítulo? Falta pouco. Ah, tá. Ah, tá pelo horário? Tá aqui, É sinal 23 já. Ah, não, então... Acho Mas que a dá vaga aqui, ó. Conseguir, vai conseguir. Dá aqui. Consegue. Vamos fechar aqui, então. Vamos ver, então, os frutos destas verdades. As verdades que são relacionadas ao artigo, bom lembrar, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Então, é o julgamento final aqui, hein? É a hora do vamos ver, é a hora de fechar a conta e acertar a conta com o patrão. São estas as verdades que os pastores devem muitas vezes inculcar aos ouvidos do povo cristão, quando aceita com espírito de fé a verdade que vai neste artigo. Ela tem grande virtude para refrear as depravações da alma e para arredar os homens do pecado. Então, o medo da condenação é um excelente pedagogo. Por esse motivo, diz o eclesiástico, abre aspas, em todas as tuas obras, lembra-te dos teus novíssimos e não pecarás eternamente. Ó, lembrar, memória, né? Recorda, traz a memória.
Tipo, é claro que é muito mais perfeita a pessoa que faz tudo para Deus por amor. Por amor. Mas se Aí a pessoa faz por medo de falha, também Tá ela dentro. vai se salvar. Tá dentro. Tanto que a contrição imperfeita, que é essa pelo medo de se condenar, ela é válida. Sim, também. porque é justo que ela se salve, mesmo por medo, porque ela reconhece a autoridade de quem pode condená-la. Então ela já está honrando o Nosso Senhor no medo. Fala assim, ó, não é perfeito, mas eu estou com medo de ti, e eu quero estar perto de ti porque eu não quero estar longe. Então, por medo, eu fico aqui e não faço pecado. Ah, então beleza, então vem. Você vai ficar no degrau, lá, não vai gozar daquela nobreza no céu, né, na hierarquia dos santos, mas beleza, está dentro do céu. Mas não é para também, já que é assim, então eu vou fazer só o básico, né? O basicão tá bom. Entrando no céu tá bom. Igual o aluno que fala assim, tirando 60 para mim, tranquilo. Não precisa tirar 100, né? Não é assim o raciocínio. Então, para nossa conversão, para a conversão do pecador, letra A. Na verdade, dificilmente alguém se arrojará em pecados com tanta cegueira que não seja de novo atraído pelo amor à virtude, em se lembrando que um dia dará contas a um juiz de suma justiça, não só de todas as suas ações e palavras, mas até dos mais ocultos pensamentos, que terá de fazer pelas penas que merecidamente tiver incorrido. Aqui. Então, para a conversão do pecador. Todo pecador tem uma oportunidade de se converter através desse pensamento dos novíssimos. B. Para a perseverança do justo. Então, quem já está confirmado na fé tem que perseverar, porque a fé não é uma coisa objetiva que você tem e guarda no bolso, né? Ela é como uma chama, mais apropriado comparar com a chama de uma vela que você tem que manter contra o vento, tampando daqui, tampando dali, e sempre não deixar apagar, né? É mais assim. Então, de sua parte, ainda que a vida lhe decorra em privações, calúnias e sofrimentos, pode o justo afervorar-se cada vez mais na virtude, na prática da virtude, e dar largas à sua alegria quando se lembra, ó a memória aqui de novo, quando se lembra daquele dia em que, após as lutas desta vida laboriosa, será aclamado vencedor na presença de todos os homens e recebido na pátria celestial, onde Deus lhe dará o quinhão das honras eternas. Então, olha só, o prêmio, né? Só resta, pois, que os fiéis sejam exortados a procurarem uma santa maneira de viver, a adestrarem-se em todas as obras de piedade. Isto lhes permitirá aguardar com maior firmeza de ânimo o grande dia do Senhor que está próximo e almejar até a sua vinda com mais vivo amor e empenho, como convém a filho de Deus. O filho de Deus não pede prorrogação, né, no jogo da vida eterna. Ele pede, na verdade, uma antecipação. Ele está ansioso para ir. Ele está esperando e fala assim, ó, Senhor, por que te demoras? Quero logo, quero a parousia logo, eu quero hoje. Vinde, Senhor, né? A gente chama, clama, Maranatá? Maranata, velho. Maranata. Então, aqui, chama atenção este verbo aqui, né? Adestrarem-se. A gente usa esse verbo para animais, né? Animais não racionais. Adestrar o cachorro, adestrar o gato. Tem até adestramento de pulga que eu vi. Adestramento de pulga, velho. Pega um copo, vira assim, coloca a pulga, ela vai batendo no teto do copo, até que depois você tira o copo, ela só pula daquela altura. Um cineasta fazia isso aí. Eu não sei pra quê, né? Mas adestrava a pulga. Então, o que acontece? Os animais são adestrados e a gente acha que adestramento é uma coisa. Não, o cara ganhava bem ainda, né? Já ganhava salário, o cara era cineasta. Tem cada coisa que a gente fica assim. Adestrador de pulga. Qual é essa profissão? Adestrador de pulga. Ninguém vê, mas está valendo, né? O importante é que está acontecendo. Bom, tudo você faz analogia, né? A pulga você não vê, mas o cara está adestrando. Ninguém vê o que acontece dentro da alma do outro. Mas quando você adestra, está lá acontecendo. Então, por isso que a gente não pode julgar a aparência, né? Eu não estou vendo nada, que a pessoa não é boa, não. Assim, você está julgando com os olhos. Cristo julga e cinge os rins, né? Ele julga por dentro, a alma, ele julga a vontade da pessoa. Quem é que sabe a vontade do outro? Malemar a gente sabe... Se o outro tá... Nossa, a gente nem sabe o grau de saúde física. Não dá para saber o quanto você está de febre, não sei o grau de sua febre, não sei o quanto você está de glicose no sangue, não sei nada. Quanto é que eu vou falar que se você está na imoralidade? Não, você não vai para o céu, não. Como? Aí tá, olha só a prepotência da pessoa, quando ela fala assim, a pessoa não vai para o céu, não, hein? Falar isso aí é um juízo terrível, porque você está sentando na cadeira do juiz
E não tem coisa pior do que fazer isso também, porque imagina quando ele chega e vê você sentado lá, o que acontece? Chega lá até no STF, senta lá, entra lá um dia que tiver assim, quarta-feira, tarde, vai lá, passa pelo guardinha, consegue, senta lá na cadeira dele e fica lá assim, ó, girando assim, até chegar uma sessão plenária lá, o que vai acontecer? Quem que eles vão chamar para te pegar? Você vai ter feito o quê? Um desacato à autoridade. Eles vão te processar ali, você vai levar uma lei, você vai se dar mal. Imagina quando você mentalmente é juiz de Cristo. Não. Senhor, terceiriza para mim, manda para mim, que eu julgo aquilo lá. Ó, aquilo lá não vai para o céu. Olha o que você fez. Deixa para mim. Aí Cristo depois vai cobrar cada palavra que a gente falou na eternidade, vai jogar para toda a humanidade ver. Olha o que ele falou um dia. Ouçam o que ele falou. Aí todo mundo vai conhecer. Aí eu vou ficar aquela vergonha, assim, estratosférica, aquela vergonha, falar, não escutem o que eu falei. E Deus vai falar, não, eu vou falar, porque o que foi cochichado nos ouvidos será proclamado nos telhados. A Igreja de Cristo não tem esses segredinhos aí, cochicho, porque isso não é esotérica, não é seita, né? De falar, não, isso aqui é só para os iniciados, isso aqui é para o povão. Não, o sacramento é manifestação visível da graça de Deus, então é para todos, é para quanto mais melhor. Então o sacramento não é, não, vamos fazer aqui, que nem uma vez o Olá falou que o sacramento é iniciação, né? No sentido do Guénon lá, aquele livro Enigma da Esfinge, aquele artigo, né? Sim. Ele deu a entender, não sei qual era a intenção dele escrever aquele artigo, mas ele deu a entender que, na Igreja Católica também tem o esoterismo, tem a iniciação. Você fala, não, não é iniciação assim não. A gente chama de iniciação porque iniciação na caminhada de salvação, é só isso, acabou. Não tem conotação, é uma denotação mesmo, traduz ao pé da letra. Iniciação cristã, batismo. Iniciou, né? Iniciação. Agora vem aqui, você batizou, agora entra aqui na salinha aqui, aguarda lá que o padre vai te passar o esquema. Mas não fala para ninguém o que você vai ouvir do padre. Não tem isso. Isso aí você tem o quê? Com os gnósticos. Com gnóstico você tem. Com maçonaria você tem. Com outras seitas você tem. Mas com o catolicismo é o contrário. Gente, vocês não sabem o que eu descobri. Deus encarnou. Vem todo mundo ouvir. O que eu fiquei sabendo? Então o católico ele é a língua solta. Luz do mundo para a terra. Para o bem. Né? Até isso a gente tem que fazer analogia. O fofoqueiro... O senhor também falou que a candeia não pode ficar debaixo da alqueire, tem que ser exposta para todos. Isso, não faz sentido. Eu vou pegar a lamparina, pegar o farolete, vou colocar debaixo e vou ligar debaixo. Né? A verdade tem que estar no lugar mais alto para iluminar o máximo possível. Então, eu sei a igreja, mas eu guardo para mim. Eu não falo para ninguém, não. Eu guardo para mim, assim. Eu tenho um amigo lá, mas eu nunca falei para ele assim. Ele sempre me pergunta, mas eu evito conversar. Então, assim, será que você está colocando a candeia debaixo do alqueire para ele não ver? E se ele morrer no estado de impenitência? Será que não era o próprio Cristo que colocou ele naquela situação para você falar? Aí que está o X da questão, né? Não estou falando de uma situação em que você cria a situação, né? Você vai lá no meio da Câmara dos Deputados e fala... Atenção, pega um crucifixo e começa a fazer um escândalo lá. Aí também não, pelo amor de Deus, né? Mas a gente viu hoje aí, acabamos, né, então, o 7º artigo, que é o julgamento final. A gente viu que foi uma leitura densa, uma leitura tensa, porque ela chamou a atenção para o julgamento. Então uma coisa, só acho interessante também acrescentar quando falou das frases que Nosso Senhor vai usar para salvação e para condenação, né? E tem o quadro Nosso Senhor, que é um dos mais antigos, acho que é o mais antigo da história, que é o famoso Cristo Pantocrator. Até o padre Paulo Ricardo usa muito. Sim. E ele mostra bem essa realidade. Então, é dividido, um lado tem o rosto misericordioso de Jesus, com o olhar terno, amoroso, dizendo essa frase, benditos. E do outro você vê com uma fisionomia bem mais séria, né? Sério. Nosso Senhor com essa frase de condenação, né? De justiça. Ali vai condenar de mim, o severo e o misericordioso, né? E as duas faces representadas na mesma obra, é muito bonito. E a mesma face. Representa isso, né? E é um dos primeiros casos da história. Sim, o mesmo rosto, aí você olha e fala assim, escolhe, depende de você. Você tem a liberdade de escolher qual você vai querer receber. Qual? Eu quero o que está feliz. Tá, mas você vai fazer igual aquelas pessoas que falam assim, eu queria tanto tocar um instrumento, mas eu não quero aprender. Eu queria tocar, não aprender. Não quero fazer exercício. Eu queria falar inglês, mas não quero fazer curso de inglês, não quero ler, assim, fazer exercício. Eu queria ter um corpo mais bonito, mas não quero fazer exercício físico. Não quero fazer essas coisas, dá trabalho demais. Eu queria acordar já do jeito. Eu quero ir para o céu, mas eu não quero sofrer. Eu quero ir para o céu, mas eu não quero engolir sapo. Não quero suportar os defeitos do próximo. Eu quero ir para o céu, mas não quero controlar o meu prazer por comida tal. Quero ir para o céu, mas não quero sofrer privação de sono em hipótese alguma. Não quero acordar cedo, não quero fazer... Mas aí fica difícil evitar aquele rosto sério lá, porque aquele José começa a sobrancelha, vai franzindo para o seu lado.
Vai falando assim. E tem pessoa que não fala assim, mas age como se já estivesse falando assim. Porque ele fala da boca para fora, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mas a praxis, a hora da prática, é o extremo oposto, é aquilo que a gente viu do anticristo lá, o lado negro da... né? Então vamos rezar para fechar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, guardião eucarístico, rogai por nós. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação. Dai-nos, a Virgem pura, fé, pureza e bravura. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Sagrado coração de Jesus, confio e espero em vós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. estivemos unidos e com a graça de Deus, da Santíssima Trindade, permaneceremos unidos até a pátria celeste, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Ave Maria.